Ao som da banda do 3º Grupo de Artilharia Antiaérea aqui de Caxias do Sul, começamos mais um Rede de Olhares aqui pela UX TV, nós que somos um canal de identidade e também parceiros do canal Futura. Em eventos esportivos, como a Copa do Mundo, é comum a torcida brasileira cantar o hino nacional e ostentar com orgulho a bandeira. Manifestações de patriotismo que não são comuns no nosso dia a dia. Mas por que isso acontece? Será que nos sentimos inferiores diante de outros países? E você? Se considera um patriota? Jéssica Lima, como é que o pessoal que está em casa pode participar do programa hoje? O pessoal que está em casa, então, pode participar conosco através das nossas redes sociais, no Twitter, @UXTV, ou no facebook.com/UXTV. Quem quiser também pode acompanhar a nossa programação no uxtv.com.br. Eu queria saber de você, professor Monteiro, o que a gente pode considerar como patriotismo, um sentimento patriótico? Bom, boa noite a todos. O patriotismo, nós podemos considerar que ele tem, principalmente na cultura do povo, alguns símbolos que eles são colocados para que essa cultura ela aflore, né? Então, nós temos, evidentemente, o Brasil é um país com diversos tipos de cultura, com uma miscigenação muito grande, e isso faz com que o próprio patriotismo ele às vezes se dilui nessas questões. E nós só vamos ver em determinados momentos, né? Quando temos assim fatos sociais acontecendo. Você mesmo fez o registro da Copa do Mundo. A gente tem até definições um pouquinho diferentes do que é patriotismo. Para algumas pessoas, por exemplo, o patriotismo vai ser o amor incondicional à pátria, ao estabelecido, independente de como as coisas estejam. Para outros, ele vai vir acompanhado de um sentimento de mudança, para outros, acompanhado do sentimento de defesa que o professor Monteiro se referiu. E as manifestações de junho, elas não têm... o professor aqui ele usou uma palavra que eu gosto muito, que a gente às vezes pensa nesse conceito, e esse conceito não corresponde à realidade, que é o de homogeneidade. As manifestações de junho, elas não tiveram um caráter homogêneo. A nossa equipe de reportagem foi às ruas de Caxias do Sul para saber se as pessoas carregam consigo esse sentimento pela pátria. Olha só. Para você, o que é ser patriota? Não sei. Eu acho que é ser leal à bandeira. Patriota é ser um cidadão brasileiro. Amar a tua cidade, amar o teu país. Ele é um cidadão que ele vai defender a honra do seu país, determinante do que estiver acontecendo. Então ele é um cidadão que ele tem percepção política adequada para poder estar assim defendendo o seu país junto com seus preceitos também. Acho que é primeiro respeitar as leis do país, né? E principalmente gostar do país onde a gente vive. Gostar da pátria, defender a pátria, se for preciso. Eleger governantes que nos governem bem. Ser uma pessoa boa de maneira, nem sei. É muito além de uma pessoa defender uma marca de uma camisa, que se diz seleção brasileira, é muito mais defender um programa de televisão. É defender sim a honra do seu país. Ser leal à pátria, cumprir as leis. Por exemplo, não estacionar em lugar onde é indevido, lugar dos idosos. Isso também é ser patriota. É ter ordem, disciplina, ser educado. O horário do hino nacional para mim é solene, eu paro tudo para ouvir o hino brasileiro. Eu sou patriota. Você se considera uma pessoa patriota? De alguma forma sim, me considero patriota, porque eu não abandono alguns preceitos que o país me apresenta. Sou patriota. Olha, eu não sou, sim, me considero. Acredito que sim, né? Acho que a grande maioria é patriota, muitos até nem sabem que são, mas são no fundo, né? Tá aí então. Professora Lodonha, o que o senhor achou das respostas às ruas aqui de Caxias? Eu achei bem interessante, boa noite a todos. Eu estava aqui justamente pensando nisso aí, no sentimento, porque quando me convidaram e eu fui ler alguma coisa, os primeiros conceitos de patriotismo é um sentimento, né? E sentimento, como os professores falaram, é uma coisa difícil de mensurar, é intangível. Então eu posso ter um sentimento maior ou menor, então é um sentimento de amor, de orgulho pela pátria. Mas, obviamente, como foi falado ali, não somente a pátria do ponto de vista dos seus símbolos, como tem, né, como nós
na minha geração, estudou numa época, né? Mas a ética, a civilidade, a cidadania, isso é ser patriota. Os jovens que hoje ingressam no Exército, é perceptível, de repente, um sentimento que eles trazem diferente daquele jovem que entrava há anos atrás, anteriores? Eu queria que o senhor comentasse isso um pouquinho. Primeiramente, boa noite aos professores aqui presentes, boa noite a todos, ao telespectador hoje. Bem, nós notamos hoje o jovem que ingressa nas Forças Armadas, ele chega para nós com um sentimento um pouco tímido, né, do que é ser brasileiro, do que é ser patriota. Então nós buscamos, isso é notório, né? Muitas vezes nós nos balizamos em cima do saber cantar o hino nacional, né, do conhecer a bandeira, o selo, as armas. São símbolos que nós prezamos porque eles balizam, né, balizam o país, né, representam o país como qualquer instituição ou outros países ou instituições privadas ou públicas, né? Todos têm, se representam nos seus simbolismos. Mas isso nós notamos que buscamos o quê? Você tem que resgatar e trazer esse conhecimento e que nos seus símbolos que você conheça, você traduza o sentimento de que o seu país é bom, você tem que trabalhar por ele e você tem que melhorá-lo cada vez mais. O senhor percebe também essa mudança desde quando ingressou no Exército? Quanto tempo mais ou menos já tem lá? Eu queria que o senhor comentasse um pouco. Então, esse é o meu 2º ano e percebe que às vezes não vem com muito patriotismo, mas ali dentro já começa através de, como posso dizer, de entrar na rotina, cantar o hino nacional, se o militar acaba... Incorporar no dia a dia mesmo, né? O costume, né? Pega o costume. Tá certo. Pode passar pro colega aí. Então, quando eu cheguei na instituição do Exército, houve uma seleção, conforme dons de cada um. Quem era bom numa área ia para tal área. E eu já estudava música, já fazia um bom tempo, fazia 7 anos que eu estudava. Claro, não esse instrumento, mas daí chegando lá, com aulas e tal, vai aprendendo. Cada um vai desenvolvendo um pouco do seu instrumento para fazer o todo. A gente vai acompanhar agora uma reportagem que a nossa equipe preparou. Foi até Flores da Cunha, onde lá o costume, né, das escolas municipais é de organizar bandas marciais, que de repente está aí o futuro da nova geração das bandas, quem sabe, do Exército futuramente. Olha só. O toque das bandas, o pé esquerdo alternado com o direito, seguindo compassadamente com o bumbo. Corações em ritmo vibrando por um país, por um objetivo de vida que, mesmo difícil e quase incansável, nos traz esperança de um Brasil realmente liberto. A narração do documentário O Retorno da Banda Furiosa, da cidade de Flores da Cunha, interior do Rio Grande do Sul, evidencia o amor pela pátria reproduzido no som dos tambores. A famosa banda começou os primeiros passos na Escola Pública São Rafael, nos anos 60. Fátima participou na década de 80 e lembra com carinho o significado de marchar na avenida. Se desfilava pelo Brasil, pelo próprio toque da banda, né? Acho que o rufo dos tambores, isso aí, acho que cria uma energia a mais, acho que faz com que isso proporcione um amor maior, eu acho que reacende um pouco a chama, né, pelo patriotismo. No 7 de setembro tem que ter uma marcha. O que te traz uma marcha? Tem que ter uma banda para tocar, para impor um ritmo para se bater o pé na avenida. E isso vem do quê? De um exército, que tu vê eles desfilando. O que a gente conhece hoje como banda eram grupos musicais, na verdade de batedores, que iam à frente das tropas militares. A função das bandas, ela esteve presente nesse processo de cantar o país, né? Então, tu pode construir a identidade de um país através da literatura, da própria história, com a formação dos seus heróis e também através da música, né? A partir da subida de Vargas ao poder, de 1930, essa ideia de nacionalização do país, ela vai ter vários desdobramentos. A nacionalização linguística, a obrigatoriedade de falar o português,
os valores da família, e principalmente a escola vai ter um papel destacado. E aí a banda, a apresentação dos jovens, das ginásticas, tudo isso tem uma importância muito grande nessa construção patriótica. Patriotismo marchado ao som do bumbo que Everton tocava na adolescência, na primeira banda da Escola Municipal São José, em 1992. Na nossa turma, foi nos apresentado o patriotismo, a nossa pátria pelo nosso país. Além de nós termos criado a banda, eu lembro que na época nós tivemos aulas, palestras específicas, né, sobre o país. A banda de Everton existe até hoje. É uma das 9 bandas escolares do município que se preparam todos os anos para desfilar e tocar pela nação. Uma tradição em bandas. Começou tipo efeito cascata, né? Começamos com uma escola e a outra foi. As bandas escolares, elas são um símbolo, uma identidade da escola. E quando há o desfile cívico, a banda escolar é um motivo de orgulho para toda a comunidade escolar, desde os alunos, direção, professores e pais também. É um sonho da criança fazer parte da banda. E é uma questão assim de honra para a nossa escola ver os alunos quererem participar da banda da escola. E como um bom patriota, eu acho assim que eles trazem isso na alma deles. Existe um sentimento de patriotismo? Sim, é bem legal, as pessoas veem a gente. Está representando o Brasil e a música. Eu só ia marchar o 7 de setembro se tivesse um tambor para tocar, senão não ia. Uma média de quantos anos, então, envolvido? Isso dá bastantinho, né? Volta dos 70 até hoje. Até hoje tu toca? Não, hoje a gente já parou faz um tempinho, né? Mas se chamado for, nós estamos prontos para começar a tocar de novo. Então nós te convocamos, Marcos. Toda uma fita assim na cabeça da gente, passa uma vida inteira assim, sabe? Uma história é uma coisa que uma tá na alma e tá no sangue e não adianta. Eu pego isso aqui e fazia que tinha mais de 10 anos que eu não pendurava mais um tambor no meu peito, né? E hoje vem aqui, eu te acredito que ficando aqui meia hora com essa gurizada, eu boto eles tudo no bolso. Aí então, professor Rassi, a gente identifica aí claramente uma oportunidade, né, de preservação não só da questão da banda, mas a questão também histórica e cultural de toda uma comunidade, né? Sim, com certeza. E é muito mais fácil manter esses laços, né, quando existe uma ponte com a tua comunidade, com aquilo que tu enxerga mais próximo. Pegando de novo um gancho no que o professor Monteiro falou e também um pouco no que a professora falou, às vezes a construção do sentimento patriótico, às vezes até a construção de uma identidade nacional num país como o Brasil é difícil. Por quê? Porque os fatores comuns de identificação, eles variam muito de lugar para lugar, certo? Como foi dito antes, cada lugar vai ter suas particularidades culturais, regionais, locais, assim, em que as pessoas estão sempre mais propensas, é mais natural que a pessoa se identifique com aquilo ali.
Você que está em casa, participe com a gente pelos nossos canais de interatividade. Jéssica, como é que eles podem fazer isso? O pessoal que está em casa, então, pode participar conosco por meio do facebook.com/UXTV ou pelo Twitter, @UXTV. Quem quiser também pode acompanhar a nossa programação pelo uxtv.com.br. Tá certo. Obrigado, Jéssica. E a gente confere agora a segunda parte da nossa enquete, que foi às ruas saber um pouquinho desse sentimento que o brasileiro tem com o seu país. Se fosse para morar num país que não fosse o Brasil, para onde você iria? Para a Europa. Nunca pensei nisso. Acho que Estados Unidos. Eu gosto de outros, mas eu ficaria no Brasil. Acho que eu não trocaria o Brasil. Um lugar que não tivesse inflação, roubo, né? Muito roubo dos políticos. Hein? Eu gosto do Brasil. Não iria para lugar nenhum. Não, eu nem cogito essa ideia. Eu sou brasileira. Sempre. Eu escolheria a Argentina, que eu acho a Argentina um país assim, muito interessante na questão educacional. Eu teria outro país para mim. Só esse país. O Brasil é meu país. Nasci aqui. E quero morrer aqui. Estados Unidos é um bom país. Jerusalém. Eu vou dizer uma coisa, que é para a Itália. Nova York. México. Itália. Segundo lugar, Polônia. Se a gente pudesse voltar aí mais de 500 anos e dizer alguma coisa para o Pedro Álvares Cabral quando ele descobriu o Brasil, tu diria alguma coisa para ele? Não tem nenhum recado para ele, não. Do jeito que está o país hoje, ele iria ficar muito triste. Saúde, trabalho. Trazer 40 ladrões como trouxessem gente boa, né? Começar já trazendo de início já um monte de ladrões, né? Foi quando começou, né? Pedro Álvares Cabral que deu um exemplo para todos nós, né? Dizer o quê? Que os portugueses não deviam ter descoberto o Brasil, que ele não devia ter ou que a corte portuguesa não devia ter trazido para o Brasil o pessoal que trouxe. É difícil isso, né? Na verdade, o que nós temos que fazer é refazer a história a partir do nosso comportamento como cidadãos. E não adianta nós ficarmos falando mal do governo, falando mal dos políticos, se nós não fizermos a nossa parte também. Eu acho que hoje a gente vive numa época que tem muito americano, muita coisa da Europa, mas o brasileiro não, o gaúcho não. E isso que a gente quer resgatar nas crianças. Esse orgulho da nossa pátria, mãe, da nossa terra. Olha, às vezes a gente pensa que eles são pequenininhos, não entendem muito bem, entendem melhor até que a gente. As profs trabalham muito a questão da musicalidade com eles. Não ficam tocando o hino manhã, tarde e noite com as crianças, não por isso. E você acha legal, enfim, ensinar para eles desde criança a questão do patriotismo mesmo, dos símbolos nacionais? Com certeza, né? Já começa dali a ter uma influência positiva sobre o assunto, né? O dever de todos os pais, desde cedo, incentivar os filhos, né, a amar o nosso país. Porque eu sempre falo para ela, quando agora o Brasil perdeu, eu falei, não fica triste. Nós somos brasileiras com muito orgulho e, sabe, a gente sempre procura incentivar o máximo possível, né? Porque o nosso país é muito rico de cultura, culinária. Então, inclusive, eu tenho um sonho de conhecer outros países, né? Certo. Mas antes de conhecer outros países, eu quero conhecer todo o meu Brasil. Nós temos 6 espaços de memória, né, mantidos pela prefeitura, que nós trabalhamos com educação patrimonial, justamente naquilo que já foi comentado pelos professores. E eu faço minhas as palavras do comandante quando ele diz que os jovens chegam no Exército um pouco tímidos. Eu acredito que essa questão do patriotismo está um pouco tímida na nossa sociedade. Porque o patriotismo se constrói, né? Não pode ser imposto, e que se faz isso desde a tenra idade, nas pequenas ações do dia a dia, como foi comentado também na enquete, a questão do estacionamento do idoso, a sinalização do pedestre, eu paro quando está vermelho para mim, né? Então, todas essas questões eu acho que são importantes na construção do patriotismo. O nosso material, primeiro é o trabalho que a gente faz informando as pessoas e a nossa clientela maior, são as escolas, né? Sobre a história da Força Expedicionária Brasileira, né? Desses mais de 25 mil jovens, né? A grande maioria voluntários, dando aí um grande exemplo de patriotismo, que participaram durante 8 meses, tá? Em combates no norte da Itália, na Segunda Guerra Mundial. O que é considerado crime
nacional com relação à bandeira e o que não é? Bem, os símbolos, eles representam, né, desde que a civilização, né, humana se criou, representam sentimentos, né, e representam atitudes, culturas e outras formas, né, de se externar a civilização humana. Bem, a bandeira nacional ela é o nosso símbolo máximo, né, e ela, como num país, pegando o gancho do professor, nós estamos num país continental, ela ajuda, como auxiliada pelos outros símbolos, né, ajuda a manter essa união em torno do patriotismo nacional. Então, ela é hasteada desde a Amazônia até o Chuí, a mesma bandeira. Então, é aquele símbolo máximo que nós temos e que nós buscamos preservar, né, e utilizá-la da melhor maneira possível, conforme é previsto em lei. Então, agora o Rede de Olhares vai chegando ao fim e eu vou deixar vocês, então, na presença da banda do 3º Grupo de Artilharia Antiaérea aqui de Caxias. Até mais!